A paz do Senhor Jesus a toda a igreja, Jesus é vida. A todos os meus irmãos, minhas irmãs, aos obreiros, obreiras, que Deus abençoe a todos vocês nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. E neste momento, irmãos, é o momento da palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, se encontra em Jeremias 18, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, em Jeremias 18, nós vamos falar do vaso do oleiro, irmãos. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que com o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Como o barro na mão do oleiro, assim somos todos nós, cristãos, na mão de Deus. Aqui a palavra está nos mostrando, irmãos. Deus ordena a Jeremias que desça à casa do oleiro, e para que Jeremias viesse a ouvir aquilo que Deus tinha para falar para ele. Muitas vezes temos que descer, irmãos. Descer para ouvir a voz de Deus. É começar a orar e buscar a Deus com mais amor, mais dedicação. Por quê, irmãos? Porque a dedicação a Deus vai fazer com que nós tenhamos um estreito relacionamento com Deus. Aqui também a palavra, irmãos, ela fala, irmãos, do oleiro, né? Jeremias desceu e viu, olhou, e Deus mostrando para ele um oleiro com aquelas rodas, fazendo o trabalho de modelar, irmãos, um vaso. Mas um vaso se quebrou na mão do oleiro. Quando se quebrou, ele pegou aquele barro novamente, juntou e fez outro vaso, segundo a vontade dele. Então, quer dizer, aquele primeiro vaso que estava sendo modelado, irmãos, ele se quebrou por quê? Porque, irmãos, porque ele não deixou o oleiro modelá-lo como deveria. Ele não aceitou como o oleiro estava modelando. E isto, irmãos, fez com que ele se quebrasse. Não foi jogado fora o barro. O oleiro foi lá, pegou novamente o barro e fez outro vaso, segundo a vontade dele. Quer dizer, o vaso original, o primeiro, da vontade que o oleiro queria fazer, não deu para fazer, porque o barro não aceitou a modelagem do oleiro. Isto acontece conosco, cristãos, irmãos. Nós que aceitamos Jesus como único Senhor e Salvador da nossa vida. Muitas vezes Deus quer modelar a nossa vida, moldar na nossa vida um caráter cristão, um caráter de um homem, de uma mulher honesta, firme, fiel, honrada, né? Deus muitas vezes, irmãos, Ele quer fazer isso na nossa vida. Ele quer modelar a nossa vida segundo a vontade dEle. É fazer como Ele quer, na vontade dEle. O vaso como Ele quer, da forma que Ele quer. Nenhum vaso, irmãos, é igual ao outro diante de Deus. Ele molda cada vaso na vontade dEle. Porque Ele fala para Jeremias também, como o vaso, irmãos, como o barro na mão, nós somos a mão de Deus. Como barro. Ele criou-nos do pó da terra. Então nós somos um barro. E Ele nos modela segundo a vontade dEle. Quando nós, irmãos, quebramos, ou melhor, não aceitamos a modelagem de Deus, as formas que Deus quer nos modelar, certamente, irmãos, Deus não vai pegar e jogar-nos fora. Ele não vai fazer isso. Porque Ele é o Deus
amoroso, querido. Ele vai lutar por nossas vidas. Ele vai querer fazer um novo vaso, só que da forma que ele quer. E esta forma pode não ser aquilo que você tanto desejaria. Então, irmãos, nós temos que ter estreito comunhão com Deus, para que nós venhamos entender o que Deus está querendo na nossa vida. Muitas vezes nós impedimos a Deus de agir na nossa vida como Ele quer. E acabamos tomando a frente de Deus e agindo da forma que Deus não se agrada. E aí não aceitamos as formas que Deus quer nos modelar. E aí nós acabamos, irmão, perdendo o melhor, que é a vontade soberana de Deus. E aí ficamos na permissiva. Irmãos, o oleiro, ele modela segundo ele quer. Se ele quiser fazer um vaso maior, ele faz. Se ele quiser fazer um vaso menor, ele faz. Se ele quiser fazer um vaso médio, ele faz. A vontade é dele. Não podemos querer ser, irmãos, um vaso maior se Deus quer que nós sejamos um vaso médio. Não podemos querer ser um vaso médio se Deus quer fazer de nós um vaso pequeno. Pequeno aos olhos do homem, mas grande aos olhos de Deus. Então nós somos como barro, irmãos, todos nós cristãos, nas mãos do poderoso, do Senhor do universo. Devemos reverenciá-lo, devemos aceitar as formas que Ele quer agir na nossa vida. Não as formas que nós muitas vezes queremos que Ele faz. Geralmente, irmãos, nós como cristãos ou como seres humanos, muitas vezes nós queremos fazer da nossa vontade as coisas, mas não faça nunca isso, irmãos. Faça tudo na vontade soberana de Deus na sua vida, conforme o Senhor fala. Irmãos, não se quebre na mão do Senhor. Não rache ou se quebra. Porque, irmãos, Deus quer formar um vaso lindo. E depois ir, irmãos, para o sol. E depois ir queimar, irmãos. Ou ir para a sombra, para dar aquela endurecida, pegar um pouquinho de sol, depois ir para a queima. Porque aí vai ficar aquele vaso preparado, bonito. E não se quebrará, irmãos, por qualquer coisa, por nada. Pois confiará no Senhor e fará a vontade dele. Maria, a mãe de Jesus, foi um vaso moldado por Deus. Ela aceitou como Deus queria usá-la. Ela falou: cumpra-se em mim, Senhor, a tua palavra. Então Deus moldou aquele vaso, preparou para o momento certo e usou aquele vaso lindo para nascer o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para nos dar a salvação. Fique com essa palavra, irmãos. E adore ao Senhor, tenha estreito relacionamento com Deus. Pergunta a Deus o que Ele quer que você seja, que forma que você seja, como que você deve agir. Um vaso, tudo o que Ele vai fazer, Ele pergunta ao Senhor: é dessa forma, Senhor? É como o Senhor quer, dessa forma? Então um vaso, irmãos, bonito, lindo, que deixa o oleiro moldar, não se quebra, mas obedece e recebe a palavra. Seja esse vaso na mão de Jesus. Amém? Receba essa oração nesse momento na sua vida. Senhor, meu Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor de todo o universo, Tu és maravilhosíssimo, Papai, em todas as nossas vidas. Eu peço para Ti por todos os meus irmãos, Papai do céu, que estão assistindo, Papai do céu, esta palavra, esse vídeo. Que o Senhor venha, Papai do céu, sobre a vida deles nesse momento. E venha tocar, Papai do céu, profundo do coração deles. Que o Senhor venha moldar na vida deles o vaso perfeito, Pai. Para que Tu uses, Papai do céu,
para a honra e glória do teu nome santo. Abençoa cada um, Papai do céu, com o teu poder, com tua graça, com os dons do Espírito Santo, Papai do céu. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, Pai. Amém. Que Deus abençoe a todos. E fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.